você abrisse a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Eu queria falar sobre algumas mentiras sobre Deus. Nós ouvimos falar muitas mentiras sobre Deus. E evidentemente que eu só saberei se o que eu estou ouvindo é uma mentira sobre Deus, se eu conheço verdadeiramente a Deus. Há tantas mentiras que nós ouvimos sobre Deus que passa batido e nós não identificamos como sendo mentiras. E eu escolhi para falar sobre isso a história de um homem na Bíblia, que é a vida de Acabe. Acabe, ele é o tipo de comportamento que Deus escolheu para representar aquela pessoa ou aquelas pessoas que vivem debaixo de um preconceito sobre Deus. A Bíblia diz que Acabe, ele tinha tudo para dar certo. Ele era filho da linhagem real de Israel. Ele era herdeiro do trono de Israel. E assim como seus antecessores, Acabe, ele começou a sua vida de rei, ou a sua vida adulta, cometendo erros de escolha. E o primeiro grande erro da vida de Acabe está aqui em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Olha o que diz o texto. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, que foi rei de Judá, o rei no vizinho. E reinou Acabe sobre Israel 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que o antecedeu, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, Acabe, ele conseguiu ser pior do que todos os reis que o antecedeu. Agora, ninguém consegue o que Acabe conseguiu da noite para o dia. O acúmulo de erros que nós cometemos, o acúmulo de perder as oportunidades que Deus nos dá, o acúmulo de desprezar as oportunidades de se arrepender, de se voltar para Deus, traz para nós no futuro, se nós não mudarmos, tal como Acabe, um saldo, um extrato final, um saldo final negativo como este. O que nós acabamos de ler aqui foi a conta final da vida de Acabe. Agora, Acabe, ele teve tudo para fazer escolhas boas, porque ele era da linhagem de Israel. E Acabe representa aquela pessoa que tem tudo para fazer a vontade de Deus. Talvez por ser filho de cristão, talvez por ter nascido num lar cristão, talvez porque está sempre cercado de pessoas de Deus, talvez porque tem frequentado a igreja, mas todas essas condições que Deus tem dado a estas pessoas parece não ser suficiente para que elas venham mudar o seu coração. E aí o tempo está passando, ele reinou 22 anos, e cada ano que passa,
É um tempo que nós estamos perdendo de construir uma história que agrada os olhos e o coração de Deus. Mas por que Acabe, ele é descrito na Bíblia com esse perfil de alguém que frustrou o coração de Deus? Porque Acabe, ele era influenciado, repita comigo, Acabe era influenciado sobre mentiras sobre Deus. Fala, mentiram para Acabe acerca de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, cuidado, porque há muitos mentirosos que mentem a respeito de Deus e criam um preconceito no seu coração, para que você não entregue o controle da sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Então eu queria falar sobre 4 mentiras que influenciaram a mente de Acabe. A primeira, queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 20. 1 Reis 20, versículo 13. Eis que um profeta, o profeta é o representante de Deus. Eis que um profeta se chegou a Acabe. Deus, ele sempre se chega a nós. Vocês percebem que lá no capítulo 16, anteriormente, Acabe já cometeu a maior burrada da vida dele, casou com uma mulher idólatra, Jezabel. Mas Deus não desistiu de Acabe. Deus queria mudar a história de Acabe. E não importa o que você tenha cometido no início da tua vida, na sua juventude, na sua adolescência, no início do seu casamento, não importa os erros que até aqui você cometeu, ou se você tomou decisões erradas, ou fez muitas burradas na vida, não importa, Deus sempre vai enviar um profeta, uma palavra. Deus sempre vai dar uma chance de você mudar a sua história. Quem crê, diga amém. E olha o que aconteceu, um profeta se achegou a Acabe. Observem que o verbo chegar denota que Deus está se aproximando de alguém que está longe. E Deus está se aproximando de você essa noite. Quem crê, diga aleluia. E o profeta disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor: viste toda esta grande multidão que vem contra ti? Pois é, hoje eu a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Acabe todo errado, Acabe todo desviado da presença. Deus chega e fala, usa o profeta e diz: olha, está vendo esse exército que vem contra ti aí? Porque Acabe, se você ler o contexto, ele estava com medo, porque um grande exército se levantou contra ele. É que nós estamos ganhando tempo aqui. E aí chega o profeta e diz: está vendo esse grande exército que vem para te destruir? Pois é, eu o entregarei na tua mão. Deus, ele se aproxima de nós quando nós esperamos o pior, quando as nossas atitudes, os nossos erros nos diz: você vai se dar mal. Olha, a qualquer momento o pior vai acontecer, porque você anda queimando o filme. E aí Deus, ele nos surpreende, porque nesse momento, quando nós esperamos que o pior vai acontecer, Deus sempre chega com uma palavra que nos surpreende positivamente. E Deus fala: olha, eu vou te dar uma vitória. Caramba, aí a gente pensa assim: poxa, eu pensei que Deus ia me matar. Ainda mais quando mandou um profeta, e Deus fala que vai me dar vitória, sem eu merecer, sem que eu nunca tenha buscado a Deus. Pelo contrário, queimei o filme de Deus.
Queridos, preste atenção. Deus é amor. E Deus sempre dá uma chance. Não existe uma pessoa neste mundo que morra no pecado sem antes ter recebido de Deus uma oportunidade. Não existe uma pessoa que esteja derrotada neste mundo que não tenha recebido de Deus a possibilidade de mudar a sua história de derrota para uma história de vitória. Porque Deus é justo. Fala, Deus é sempre verdadeiro. Deus é justo. Fala, o erro não está em Deus. O erro está em mim. Está em nós. Amém? E aí Acabe, ele ficou tão surpreso. Versículo 14 diz assim, perguntou a Acabe, por quem? Através de quem vai acontecer esse milagre? E o profeta respondeu, assim diz o Senhor, através dos moços, dos jovens, dos chefes das províncias. Aí Acabe percebeu, logo vi que Deus não incluiu nesse projeto. E ele disse, mas quem começará a peleja? Aí Deus fala, tu, respondeu o profeta. Deus não nos exclui, Deus nos inclui. Fala para o seu irmão, Deus nunca te exclui. Ele sempre tem a visão de inclusão, de te incluir e não de te excluir. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Pois bem, até aqui, Acabe, ele tinha na mente dele o seguinte pensamento: Deus nunca me deu uma chance, Deus nunca me deu uma oportunidade de eu provar a Ele que eu sou um cara bom naquilo que eu faço. Deus nunca me deu uma oportunidade para provar que eu sou um bom líder para Israel. E agora Deus está dando, e Deus está desconstruindo na mente de Acabe aquela ideia errada de que Deus não estava lhe dando uma chance. Então levante as suas mãos e fala assim: Deus sempre tem me dado chance, oportunidade. Se eu não estou aproveitando, é outro departamento. Se eu não sou mais abençoado do que eu sou, é porque não tenho aproveitado as oportunidades. Mas a partir de hoje, ouça, Satanás, eu rompo agora com esta mentira. O Deus é Israel, o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, está me dando uma chance, e eu vou aproveitar. Esta é minha hora, este é o meu momento, é agora, é a hora, é agora. Eu recebo, Senhor, esta oportunidade. Amém? Pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Segunda mentira. Repita comigo: Deus não me ama. Quantas pessoas pensam assim? Se Deus existe, este Deus não me ama. Era o que Acabe também pensava. Vejam em 1 Reis capítulo 22. 1 Reis capítulo 22. Versículo 7. Houve um momento na vida de Acabe, no seu reino, que ele enfrentou uma outra batalha. E ele convidou a Jeosafá, que era contemporâneo dele, que era rei de Judá, o reino vizinho, para se ajuntar a ele e ajudá-lo na batalha que ele estava por enfrentar. Mas Josafá era um homem temente a Deus. E Josafá disse: olha, Acabe, tudo bem, eu posso te ajudar nessa batalha,
desde que antes nós consultemos um profeta. Eu jamais irei contigo nesta batalha se eu não ouvir de Deus que eu posso ir ou que eu deva ir. Então, Acabe, que era cercado de profetas, que profetizavam apenas o que ele gostava de ouvir, chamou os seus profetas para profetizar, e todos os profetas diziam: pode ir que a vitória é certa. Mas Josafá, que tinha discernimento de espírito, percebeu que aquela palavra não vinha de Deus. Ele falou: tem caroço nesse angu, tem alguma coisa errada nessas palavras. Não há mais nenhum profeta neste reino pelo qual possamos consultar a Deus para saber se devemos ou não ir à guerra. E olha a resposta de Acabe aqui no capítulo 22, versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que o consultamos? E respondeu Acabe a Josafá: há um sim, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Observem os irmãos que Acabe, ele reconhece que Micaías era de Deus, mas a visão de Acabe é que Deus só queria o seu mal e não o seu bem. Há muitas pessoas que não servem a Deus porque pensam que Deus vai estragar o barato delas. Ah, se eu me batizar, minha vida vai acabar. Mentira. Ah, se eu me tornar um cristão, eu vou me tornar um fanático. Mentira. Ah, se eu começar a orar demais, eu viro pastor. Mentira. E nada contra virar um pastor, mas parece que essas mentiras têm um poder tão grande na nossa mente, e nós ficamos limitando o nosso envolvimento com Deus. E nós estabelecemos no nosso coração: olha, eu vou lá na igreja, mas eu não quero envolvimento com nada. Eu quero sentar lá no meu cantinho, eu não quero participar de nada, eu só quero ficar lá quietinho. Isso é do diabo. Porque o diabo, ele é como um predador. O predador, ele primeiro separa a presa do rebanho, da família, leva para o isolamento para dar o bote. E é assim que Satanás faz, muitas vezes espiritualmente. Ele pega você e começa a colocar na sua cabeça: olha, não se envolva na igreja, não faça curso de casais. Esse curso aí que o bispo falou, começa, está fora, não vai não, meu filho. Não vai para os jovens, não se envolva com estudo bíblico, não faça curso de líderes. Então Satanás começa a mentir para você, porque ele quer te isolar. Porque quanto mais sozinho você estiver, será mais fácil para ele te dar o bote. Mas se você estiver acompanhado, todos que estão perto de você vão te ajudar a se livrar dessa serpente. Quem está entendendo, diga amém. A importância de nós estarmos perto de alguém. Eu já fiquei preso no elevador 2 vezes, uma sozinho. Foi uma das piores experiências da minha vida. Quem já ficou preso no elevador? E eu fiquei exatamente onde tem concreto. Primeira pergunta: até quando vou ficar aqui? Só de pensar, posso ficar aqui 3 horas, o desespero toma conta do coração. Quem nunca ficou preso no elevador? Não queira ter essa experiência. Quem acha que foi terrível, diga misericórdia. Muito bem, essa foi a primeira vez. A segunda vez que eu fiquei com uma garotinha que estava dentro do elevador de uns 3 anos de idade. A primeira foi terrível, mas quando fiquei preso com a garotinha de 3 anos de idade, me senti seguro.
pelo fato daquela criança estar comigo. Aí eu pergunto a você, ela poderia mudar alguma coisa? Não. Ela tinha poder para mudar aquela situação? Não. Mas só pelo fato de eu saber que eu não estava sozinho, tinha um ser ali, um ser humano de 3 anos de idade, aquilo me fortaleceu como pessoa. Eu disse para ela, nós vamos sair daqui. Fica tranquilo, morrendo de medo, fica tranquila. Não sabia ela que ela estava me fortalecendo. Assim somos nós também espiritualmente. Nós só vamos saber que Deus nos ama quando nós nos envolvemos. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. É necessário se chegar ao Senhor. É necessário estar perto das pessoas que representam Deus. Fala para o seu irmão, ande com os vencedores, ande com os sábios, e terás a sabedoria. Amém? Olha, queridos, Acabe disse assim, tem um profeta aqui que é de Deus. Ele não duvidava da legitimidade do profeta Micaías. Ele não disse, olha, aqui tem um profeta que ele é mentiroso, ele fala que é usado por Deus, mas não é. Não falou nada disso. Ele disse, aqui tem um profeta de Deus. Inclusive ele está preso. Porque ele só profetiza o mal contra mim. Ele não profetiza o bem. Com essa declaração, Acabe nos ensina ou nos demonstra que na mente dele ele pensava, Deus quer o meu mal. Deus não me ama. Se você que está aqui hoje à noite soubesse o quanto Deus te ama. Deus te ama muito mais do que os seus erros. Não importa o que você tenha cometido. Não importa a grandiosidade, o estrago que os seus erros te causou ou causou a outros. Deus te ama muito mais do que tudo isso. Você entende isso, querido? Deus te ama muito mais do que os seus problemas. Deus te ama muito mais do que a dívida que você tem que pagar esta semana. Deus te ama muito mais do que os inimigos que você tem que enfrentar essa semana. O amor de Deus por você é muito maior do que todos os seus problemas juntos, do que todo o ódio que Satanás tem de você. O amor de Deus é infinitamente maior do que tudo isso junto. E é por este amor que nós vamos prevalecer. Fala, eu sei que tu me amas, Senhor Jesus. Eu não sei porquê, eu só sei que o Senhor me ama. Amém? Aleluia. O amor de Deus está acima de tudo. Mentira 2, Deus não me ama. Mentira 3, na vida de Acabe, Deus arma situações para me envergonhar. Repita isso comigo, diga, Deus, na mente de muitas pessoas, arma situações, produz situações para me derrotar. Você sabia que tem muitas pessoas que pensam isso? Eu acho que Deus está me dando essa casa só para me ficar endividado. E eu não vou comprar não. Vou sair fora dessa. Deus está querendo armar uma para mim. Querido, parece um absurdo isso. Parece um absurdo. Mas é o que passa na cabeça de muitas pessoas. E Deus está me dando esse emprego bom, acho que eu não vou aceitar não. Isso é uma armadilha de Deus. Deus deve estar armando uma para mim. Olha que coisa diabólica.
Parece ridículo, mas é o que passa na cabeça de 99% das pessoas de vez em quando. Deus está armando uma cilada para me destruir. Era o que Acabe pensava. Olha o que diz o versículo 15 aqui de 1 Reis, capítulo 22, versículo 15. E vindo o profeta ao rei, o rei perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a pelejar ou deixaremos de ir? Acabe percebeu que Josafá só iria se consultasse o profeta, então mandou chamar o profeta de Deus e fez a pergunta. E o profeta respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas tuas mãos. Olha o que Acabe responde. O rei então disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Olha que espírito de confusão. Os profetas de Baal, os profetas de Acabe, estavam dizendo: Acabe pode ir que a vitória é sua. E o profeta de Deus disse: já que tu quer ouvir coisa boa, vai que a vitória é tua. Tu não quer ouvir Deus, tu quer ouvir o que agrada a você. Aí Acabe disse para o profeta: olha, está vendo? Por que você não me fala a verdade? Ele mesmo está se entregando, ele mesmo está se atrapalhando. Por quê? Porque a pessoa que não conhece a Deus, ela só anda em confusão. Tem hora que ela crê, tem hora que ela não crê, tem hora que ela está indo, tem hora que ela está voltando, tem hora que ela está por cima, tem hora que ela está por baixo. Ela não tem estabilidade. Por isso que o rei Davi, o salmista Davi disse: cria em mim, ó Deus, um espírito reto, inabalável. Quem quer ter um espírito inabalável? Quem quer ter uma fé contínua, inabalável em Deus, hoje, amanhã, depois da manhã, até que Cristo volte, uma fé firme no Senhor? Diga: eu creio, eu confio em Deus, jamais serei confundido. Amém? A confusão é do diabo. Repita isso, diga: a confusão é do diabo. Fala: Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Amém? Põe a mão na sua cabeça, sem as duas mãos. Vamos repreender toda a confusão. Quem crê que vai sair toda a confusão da sua cabeça agora? Fala assim: eu creio. Quando eu tirar minhas mãos agora, toda a confusão, toda a dúvida que produz confusão, de que Deus está armando para mim, essa mentira vai sair agora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, dominará a minha mente e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Toda confusão, todo medo, toda mentira do maligno, em nome de Jesus, sai. Amém. Quem crê que foi embora? Quem crê que foi embora? Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda o Senhor, você que crê. Aleluia. Glória a Deus. Olha o versículo 16. Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade? Acabe, ele mostra aqui que ele queria a verdade, mas ele não suportava a verdade. Quantas pessoas querem somente a verdade, mas não suportam ouvir a verdade? Quantas pessoas estão aqui dentro hoje que gostariam de mudar a sua história, mas não, até então, não suportava tomar as decisões necessárias para que esta história mude. Não existe mudança sem sacrifício.
na história da humanidade, você vai constatar que o escravo nunca conseguiu se libertar do opressor sem desagradá-lo. Às vezes nós queremos nos libertar do jugo de Satanás, mas nós não queremos desagradá-lo. Você nunca vai conseguir romper com o seu opressor sem contrariá-lo. E quando ele perceber os primeiros indícios desta revolução espiritual, ele vai aumentar mais a opressão, para que você desista da ideia de se libertar. Por isso que a palavra diz: persevere, persevere. Você que começou uma batalha para mudar sua história, está enfrentando dificuldade, e o diabo está dizendo: volta a ser escravo, desista dessa ideia. É uma mentira do diabo. O Senhor te ama, e o Senhor está te dando condições esta noite. O Senhor está renovando as suas forças, para que você prossiga nessa libertação, meu irmão. Quem crê, diga amém. Então levanta as duas mãos e fala: eu não vou voltar atrás. Eu não vou desistir. Deus tem o melhor. Deus é um Deus bom. Deus é bom para comigo. Verdadeiramente eu creio. Deus é bom. Deus é bom. Deus me ama. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quarta mentira. Repita comigo: Deus deveria se adaptar a mim e não eu a Ele. Ah, demônio. Né? Que mentira que o diabo põe na nossa cabeça. Então Deus, Ele é Deus, né? Ele tem muito mais condições de me entender do que eu entendê-lo. Poxa, afinal de contas, Ele é Deus e eu sou carne. Deus disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Ou seja, não vou discutir mais estas coisas com o homem, porque o homem não suportaria essa discussão. Deus não vai perder mais tempo discutindo isso, porque essa discussão, ela é milenar. Desde que o homem existe, o homem está discutindo isso com Deus. E Deus disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Quem quiser, venha a mim e beba da água da vida. Mas eu não vou ficar porfiando, discutindo com o homem mais. Mas há uma mentira que havia na vida de Acabe e que existe na nossa mente também. Deus deveria se adaptar à minha fraqueza. Deus deveria entender a minha necessidade. Muitas vezes nós queremos que Deus deixe de ser Deus, que Deus abra mão de princípios, de verdades, que nos fará o bem amanhã, mas que hoje parece ser pesado demais para nós. Quantas vezes você ouve na palavra que tal coisa é pecado, tal coisa não se deve praticar, tal determinada coisa, praticando hoje é pecado. E você não entende, não aceita. Você fala: Deus está querendo me atrapalhar. Deus podia me liberar. Deus podia mudar a sua verdade. Queridos, o que nós temos na Bíblia não é um conjunto de regras para nos manter escravos. O apóstolo Paulo disse que ele era prisioneiro de Cristo. Ou seja, Paulo diz: eu sou prisioneiro, eu estou preso a Cristo. E essa prisão, ela é praticada pelo amor que eu tenho pelo Senhor.
Eu não consigo me desprender do Senhor. Eu sou prisioneiro do amor de Cristo. Aonde eu vou, eu estou preso a Cristo. E o que me prende a Ele é o seu grande amor com que Ele me amou e deu a sua vida na cruz e ressuscitou por mim. Mas nós pensamos, Deus deveria se adaptar a mim. Olha o que diz aqui a palavra, 1 Reis capítulo 22, versículo 17. Então disse ele, o profeta: eis que eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor ainda: esses não têm dono melhor. Torne cada um em paz para a sua casa. O profeta conseguiu ver no campo de batalha o exército de Israel derrotado. Então, versículo 18, o rei Acabe disse a Josafá: está vendo aí, não te disse eu, que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Ele voltou àquele raciocínio anterior. Porque a pessoa, quando ela acredita nas mentiras, ela ouve a verdade e ela volta para a mentira de novo. É igual uma fita que roda e volta para o início. É um ciclo. Porque a mente está cauterizada. A pessoa aprende, mas não assimila a verdade. Porque ela acredita na mentira. Ela entende no coração: não, Deus vai ter que me aturar. Deus tem que me tolerar do jeito que eu sou. Querido, Deus se aceita como você está, mas Deus não te deixa desse jeito. Deus aceita você como você é, mas Deus muda aquilo que tem que mudar em você. Fala: Deus aceita-nos como somos, mas não nos deixa como estamos. Deus nos muda para melhor. Acabe não tinha disposição de mudança. Ele está vendo? Eu tenho razão. Está vendo? Eu que sou o certo. Deus não é certo não, eu que tenho a verdade. A minha verdade prevalece. O que eu penso é maior do que o que Deus pensa. Está vendo aí? Eu não tinha razão. E quantas vezes nós também estamos assim, queridos? O que a gente pensa tem mais valor do que a palavra diz. Uma coisa, aprenda rápido: Deus nunca vai se adaptar a nós. Nós é que temos que nos sujeitar à verdade de Deus. Nunca espere que você vá ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia não é da vontade do homem. Porque o homem jamais teria escrito um livro que denuncia ele. Ora, o homem, com toda essa esperteza que nós temos, você acha que o homem escreveu um livro que denuncia os seus erros? Porque a Bíblia, ela nos confronta. Nunca espere que você vá ler a Bíblia e a Bíblia vai dizer: não, querido, você está certo no seu pecado. Olha, você não precisa deixar de mentir, não. Não, você vai lá ler a Bíblia fala: deixa a mentira, fala a verdade. Olha, pode continuar convivendo com o mal. Não, a Bíblia diz assim: aparta-te do mal e faz o bem. Ah, dá o dízimo quando você acha que deva dar. Não, trazei todos os dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Só chicotada. Por quê? Porque a Bíblia não é uma mensagem do homem para o homem, é uma mensagem de Deus para o homem. Mas é uma mensagem de preservação. Quando Deus está nos ensinando, Ele está nos preservando do mal. Você pode não entender agora, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, você vai dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me ensinou. Lá atrás eu não entendia, mas agora eu estou entendendo, valeu a pena. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos, e os meus mandamentos guarda no teu coração. Acabe teve um final exatamente como ele quis ter. Olha o que diz no versículo 34.
Deus disse para ele não ir para a guerra, mas ele achava que ele sabia mais que Deus. E não é assim com a gente? Olha o que diz o versículo 34 do capítulo 22 de 1 Reis. Então um homem enteçou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, Acabe disse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Acabe ignorou o profeta. Ele foi para a guerra. E a Bíblia está dizendo aqui que um adversário dele pegou uma flecha assim, ó, olha para mim, jogou assim no nada. Muita coisa para dar errado. Pum, pegou em Acabe. Porque quando a pessoa está fora da proteção de Deus, as setas pegam. E o Salmo 91 diz assim: seta que voa de dia. Tem um monte de seta que voa de dia. E essas setas vai atingindo as pessoas que estão fora da proteção de Deus. Então nós não queremos ter responsabilidade, nós queremos achar alguém para culpar, e esse alguém nada melhor do que quem? O autor da vida. E eu quero te dizer o seguinte: a sua vida é de sua responsabilidade, porque a sua vida é sua. Você dá a sua vida para quem você quiser, você faz da sua vida o que você quiser. Mas se você quiser entregá-la para Deus, é a melhor decisão que você pode fazer. E o meu papel, o meu ministério é te convencer disto. Mas a decisão é sua. Mas como bom mensageiro, eu digo: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará na sua vida. Aquela flecha pegou em Acabe. Versículo 35, a peleja se tornou relida. Naquele dia, contra o rei, seguraram-no de pé no carro defronte os sírios. O rei ali com aquela flecha nas costas. Ó, aquela flecha nas costas. A Bíblia diz que mantiveram ele em pé no carro de guerra. Mas ele estava mais morto que vivo. Mas para dar uma aparência de que o rei ainda vive, para não enfraquecer o exército de Israel, para não enfraquecer o exército de Israel e fortalecer os sírios, ele se manteve em pé, mas mais morto que vivo. Quantas pessoas que só vivem de aparência estão feridos pela fúria da guerra. Satanás te feriu no caminho da desobediência, e você está mantendo uma aparência de que você ainda vive. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Olha o que diz por último: mas à tarde morreu. Vai chegar um ponto que não vai dar para manter a aparência. Ou Deus muda a sua história, ou o salário do pecado é a morte. Ou Deus intervém e te dá um espírito novo, um coração novo e uma nova história, ou você vai perecer. Mas Deus não quer que você pereça. A Bíblia diz: para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então alguém mentiu para você, esse alguém é o diabo, que ele é mentiroso, mas Deus sempre será verdadeiro.
Amém.